Olá, muito boa noite. Eu sou a Aline Brown, eu sou especialista em autoestima para mulheres e empreendedores e hoje eu vim aqui falar sobre a semana Desperte para Brilhar, que aconteceu entre os dias 29 de julho e dia 5 de agosto, e hoje eu vim aqui fazer um resumão de tudo que rolou nessa semana do Desperte para Brilhar. Enfim, foi muito maravilhoso, a gente compartilhou muito conteúdo e eu fiz um resumo básico do que rolou nessa semana, em que teve muita interatividade, muitos exercícios práticos para que te auxilie nesse seu processo de despertar. O que seria despertar? O despertar ele é inevitável a cada um de nós e é preciso respeitar o tempo de cada um. Eu tenho o meu tempo de despertar, você tem o seu, mas inevitavelmente cada um de nós irá despertar. E o que seria despertar? Despertar é quando você percebe que as coisas precisam mudar, que o mundo ele pode ser melhor. Então você precisa olhar para dentro de si mesmo e você consegue perceber que o mundo ele tem funcionado de acordo com uma visão racionalista da realidade. Ou seja, muitas pessoas vivem ainda sobre a física newtoniana, ou seja, que é a física somente a partir daquilo que é comprovado, daquilo que você vê a olho nu, daquilo que você enxerga. Então veio o Albert Einstein e ele conseguiu comprovar que através da teoria da relatividade é muito simples, você não precisa ser nenhum físico, não precisa fazer nenhum cálculo absurdo, nenhum cálculo extraordinário, para você perceber que a energia é tudo o que há. Pegando a teoria da relatividade, resumidamente, que é igual a energia, igual a m, que é igual a massa, matéria, vezes c ao quadrado, que é a velocidade da luz ao quadrado. Logicamente, se você utilizar o seu raciocínio crítico, você vai perceber que você não precisa fazer nenhum cálculo absurdo para você perceber que para m, que é a massa, chegar ao mesmo valor da energia, ela precisa ser multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, para ela chegar ao mesmo valor da energia, ela precisa ser multiplicada. Logicamente, energia é tudo o que há. E tiveram vários outros pesquisadores e ainda existem vários pesquisadores que pesquisam sobre o que seria a física quântica. E isso tem causado um grande debate na internet, muitas pessoas contestando. Eu acredito que tudo aquilo que é novo, na verdade, a gente tem se acostumado com o sistema tradicional de ensino, em que nada pode se contestar. Isso perdura até os anos de hoje. Por exemplo, dentro de uma universidade, enfim, principalmente na escola, a gente tem até medo de falar a nossa opinião sobre discordar sobre o sistema que a gente aprendeu. E isso acontece na nossa vida em geral. Então, eu venho aqui para falar um pouco sobre o que seria essa questão de energia, que envolve física quântica, que envolve a espiritualidade. Enfim, dentro do processo de despertar, a gente percebe que a gente não se resume ao físico, à matéria. A gente percebe que nós somos muito mais do que isso. Nós percebemos que nós somos energia e os nossos resultados, eles são afetados diretamente pelo mundo invisível, ou seja, que é o mundo do pensamento. Você consegue enxergar o seu pensamento? Com certeza não. Você consegue enxergar os seus sentimentos? Com certeza não. E eles modificam radicalmente a sua vida. Então eu acredito que seja um grande equívoco da sociedade não abrir os olhos, despertar que tudo o que existe é energia, mesmo que a gente não possa ver a olhos nus, elas influenciam diretamente na nossa vida e nos nossos resultados. Por exemplo, eu posso até dar um exemplo aqui do Titanic. Isso mesmo, o Titanic, eles só viram a pontinha do iceberg. Eles não viram tudo aquilo que estava submerso, tudo aquilo que estava debaixo d'água, que era muito maior
do que aquilo que eles poderiam enxergar. Então é assim que funciona os seus pensamentos. Você não pode ver as suas crenças, por que você acredita em determinadas coisas, por que você age como age. Então, eu acredito que quando a gente desperta, a gente passa a perceber que a gente vive dentro de uma matrix. E essa matrix, ela não se resume unicamente a religiões, enfim, a gente vive dentro de uma matrix tecnológica, cultural, financeira, enfim, a gente parece que a gente está cercado por ambos os lados, a gente trabalha a vida inteira, a gente tem a crença de que a gente precisa nascer, crescer, arrumar um emprego, entrar para a faculdade e depois envelhecer e aproveitar a vida quando estiver velho e depois morrer. E quando a gente desperta para a vida, todo mundo vai passar por isso, e muitos sentem até mesmo sintomas físicos, como eu senti, e a gente percebe que a gente já não se encaixa dentro dessa sociedade, porque muitas pessoas ainda vivem dentro, ainda estão adormecidas dentro dessa sociedade e não percebem que estão sendo manipuladas, principalmente por aquelas pessoas que estão no domínio de certas instituições que fazem com que você continue a agir da forma com que você age. Enfim, e há uma grande diferença, há uma semelhança e ao mesmo tempo diferença. Elas se encaixam, porém não são a mesma coisa. A espiritualidade e a religião. Espiritualidade, você pode estar dentro de uma religião e ter espiritualidade. E você pode ter espiritualidade e não necessariamente você precisa estar dentro de uma religião. Enfim, e qual a diferença entre espiritualidade e religião? A espiritualidade, ela faz com que você entre em contato com o seu eu superior, com o seu eu divino, que você pode chamar de Deus, você pode falar que é o universo, enfim, cada um acredita de uma forma. A religião, ela está ligada a dogmas e a verdade absoluta. Já a espiritualidade, ela faz com que você tenha o juízo do que é certo e do que é errado, que você entre em contato com o seu eu interior. Dentro da religião, você precisa cumprir determinados rituais para que você se encaixe dentro dessa religião. Elas não podem ser contestadas. E dentro da espiritualidade, todos nós podemos ter espiritualidade e não necessariamente a gente precisa estar dentro de uma religião. A espiritualidade faz com que você perceba que você está conectada com o todo, com o universo, e que somos todos um, independente de religião, independente de crença, enfim, faz com que você crie um senso de pertencimento ao todo. E quando você passa pelo processo de despertar, você passa a se questionar: o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, qual o meu propósito aqui na Terra. Você passa a se questionar sobre verdades absolutas que você aprendeu durante toda a sua vida, por que as coisas são como são, por que as coisas estão como estão, e é justamente para poder te levar a exercer esse pensamento crítico e fazer com que você eleve o seu padrão de servir ao próximo, servir à humanidade. Porque quando você desperta, você percebe que você não veio aqui somente para pagar as contas, para trabalhar uma vida inteira naquilo que der. Você percebe que você veio aqui por um motivo, por um propósito. Então, você percebe que você não tem que ser aquilo que der para ser, e sim aquilo que você nasceu para ser. Então, essa nossa semana Desperte-se para Brilhar, a gente falou sobre diversos assuntos, como pude falar um pouquinho que falei sobre espiritualidade, sobre leis universais, sobre lei da atração, lei da reação, diversas leis, como por exemplo a lei do retorno. Quando você percebe que as pessoas não estão reconhecendo o seu trabalho,
seja dentro da sua empresa ou de algo que você está fazendo, em algum momento as pessoas vão enxergar esse teu potencial, principalmente quando você se destaca. Então, a gente deu dicas para você procurar melhorar cada vez mais, procurar se especializar e se tornar uma pessoa muito boa naquilo que você faz, porque quando você é bom, com certeza as pessoas vão enxergar o seu brilho. E o que muitas pessoas têm feito? As pessoas movidas pelo ego, elas precisam a todo momento estar competindo com o outro, achando que a sua verdade é uma verdade absoluta. Quando você se abre para a espiritualidade, então você passa a perceber que cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa passa por um momento de transformação e cada pessoa age como age de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, e cada um age como age de acordo com a sua evolução em determinado momento. Então a gente falou também sobre o perdão. Como lidar com o perdão, como eu vou perdoar alguém que me magoou profundamente. Realmente é um processo, mas a partir do momento em que você se abre, que você se coloca à disposição para perdoar essa pessoa, isso já faz muita diferença. Por exemplo, o perdão ele vai fazer muito mais diferença para a sua vida do que para o outro. Ele é muito mais para você do que para o outro, porque você é a pessoa mais prejudicada quando você guarda mágoa, quando você guarda ressentimento, e isso pode se transformar em doenças como depressão, ansiedade e até mesmo câncer. Louise Hay e diversos outros pesquisadores, eles conseguiram comprovar que existem doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que surgem a partir do seu emocional. Então, quando o seu emocional está abalado, quando você está guardando raiva de alguém, com certeza você vai ser a pessoa mais prejudicada. E quando eu falo em liberar o perdão, eu não falo necessariamente em você que você precisa trazer essa pessoa para o seu convívio. Não, você perdoa a pessoa. Perdoar é você liberar essa energia negativa, essa energia pesada que está ali impedindo de avançar. Eu tenho uma frase que eu fiz que é exatamente assim: perdoar é o maior ato de inteligência, porque faz com que você se liberte das amarras invisíveis que lhe impedem de avançar. É isso, a gente falou também sobre quais são os bloqueadores que bloqueiam a sua prosperidade e a sua vida como um todo. O Feng Shui, que é uma técnica milenar chinesa tradicional, segundo a Marie Kondo, que é uma escritora que escreveu um best-seller, que vendeu milhares de livros. Ela fala que a energia parada, a energia acumulada, roupas sujas, roupas velhas que você não usa mais, poeira, objetos acumulados, objetos empilhados, bagunça, desordem, tudo isso refletem diretamente no fluxo da abundância na sua vida, não só no fluxo da abundância, como no seu setor sentimental. Enfim, ele influencia em diversas áreas. Então a gente deu a dica de você fazer um dia de limpeza na sua casa, o dia do detox, em que você, mesmo que você fale que não tem tempo, não tem desculpa. Você pode até mesmo limpar a sua bolsa, fazer uma limpeza no seu computador, fazer uma limpeza no seu celular, porque com certeza as coisas vão começar a fluir. Você pode fazer o teste e você vem aqui me contar os resultados. E principalmente a primeira coisa que vai acontecer é você mudar como você se sente. Segundo a Marie Kondo e diversos outros especialistas também, como o Louise Hay, a sua casa, ela reflete como você está internamente. Então, se sua casa está uma bagunça, então trate de colocar em ordem, de arrumar, de doar o que precisa doar, enfim. Faça uma verdadeira faxina na sua vida, começando pela sua casa. A gente falou também
sobre a autoestima, aprender a dizer não. Falamos sobre a síndrome da boazinha. O que seria a síndrome da boazinha? É quando a pessoa não sabe dizer não e se coloca sempre em último lugar em detrimento das outras pessoas. A pessoa acaba diminuindo os seus sonhos para que caiba na sua realidade de vida, principalmente quando ela é influenciada por outras pessoas que colocam ela para baixo, que dizem que ela não é capaz. Tudo isso mina a autoestima e a autoconfiança dessa pessoa. Então a dica que a gente deu é que você se trate como a pessoa mais importante da sua vida, porque um dia todos vão embora e você vai ficar. Então, trate-se como a pessoa mais importante da sua vida, porque inevitavelmente, em algum momento, você vai se decepcionar com as pessoas que você trata como prioridade, porque ninguém pensa igual a ninguém, ninguém pensa igual a você, cada ser é único. Então você pensa de uma forma, a outra pessoa pensa de uma outra forma. Então, em algum momento, você vai se decepcionar com essa pessoa por ela não agir da forma como que você esperava. Então, fale aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta e imponha limites no comportamento das outras pessoas, diga tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você não gosta, porque com certeza isso vai influenciar diretamente na sua autoestima. Enfim, a gente passou várias meditações para você aprender a controlar a sua ansiedade. Enfim, e são diversos os tipos de meditações que a gente passou. A gente trabalhou com a sua criança interior. O que seria essa criança interior? Eu, você, somos adultos. E quando a gente percebe, a gente já está num corpo adulto, mas a gente nutre sentimentos ainda que não foram resolvidos durante a nossa infância. Tem, por exemplo, crenças que você adquire desde a sua primeira infância. Napoleão Hill, ele falava muito sobre isso, que é na sua primeira infância que você adquire as suas maiores crenças que vão determinar a sua vida. Por exemplo, se você acredita que você é uma pessoa que não é capaz, por exemplo, que você ouviu alguém na sua infância falar: você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai conseguir nada na vida, e isso se repetindo sempre, você acaba criando a crença, você acaba acreditando que realmente você não é capaz, ou enfim, você sofreu muito bullying na escola, ou então uma religião muito rigorosa. Isso acaba influenciando diretamente no seu comportamento, nos seus resultados. Por exemplo, uma crença de que nós somos seres imundos e que precisamos, somos pecadores e que a gente precisa passar uma vida de privações, uma vida de sofrimento para somente usufruir de coisas boas no reino dos céus. Então, quando você acredita nisso, você acredita que o dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, consequentemente, você não vai ter pensamentos que te levem a ter comportamentos que te levem a ter prosperidade. E quando a gente passa a acreditar que se nós somos filhos do Criador ou do universo, enfim, eles são oniscientes, onipresentes, onipotentes, sempre existiram e sempre existirão. E são mais do que abundantes. Experimente contar o número de estrelas do céu, experimente contar o número da folha das árvores, o número de grãos de areia, as gotas da água do mar. É impossível. Então, como o universo é abundante, o Criador é abundante, seria algo totalmente contraditório nós, como filhos do Criador, sermos pessoas limitadas e escassas. E que a gente veio aqui para viver uma vida de escassez. Nós somos merecedores do melhor. E quando a gente acredita que nós somos merecedores, as coisas começam a se transformar. Experimente mudar o seu senso de merecimento
Sinta-se merecedor. Fale para você agora, eu sou merecedor, eu mereço o melhor. Eu mereço o melhor que a vida tem para me dar. E eu sou uma pessoa que eu luto pelos meus objetivos, então não há porquê eu estar recebendo uma vida de privações, uma vida de limitação. E por que isso acontece? É exatamente o que eles não querem que você saiba. Ou seja, as coisas precisam permanecer do jeito que está. Por quê? Porque poucos ficarão no poder e nós, a maioria das pessoas, 99%, a grande maioria da população tem pouco e trabalha uma vida inteira para pagar as contas sem se dar conta de que isso está acontecendo, porque está anestesiada pelas redes sociais, pela internet, por joguinhos